Hoje, nós estamos retomando a temática da longevidade das pessoas com 50 anos ou mais. Eu trouxe aqui para falar com a gente o advogado Fabrício Pozzocco. Ele veio gentilmente da cidade de Santos, uma cidade aqui litorânea em São Paulo, que todo mundo adora, principalmente nas férias, no verão. Mas, Fabrício, muito obrigada pela presença. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, eu quem agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema tão interessante da questão da longevidade, dos direitos das pessoas com mais idade. Então, a longevidade, ela está aí num crescente. Os noticiários eram tímidos. Há uns 5 anos se falava pouco. Imagina que os longevos vão dominar a sociedade brasileira, a população mundial até. Se contestava muito sobre isso. Mas os fatos estão aí. Estão acontecendo muitos eventos voltados para essa população, para esse público. Esse público tem vontade própria, tem opinião própria, mas o que acontece? Muito embora ele seja resolvido, ele sabe o que ele quer, ele vive com muitas controvérsias, contratempos. Um deles diz respeito às leis. Por exemplo, eu convidei você para estar aqui para a gente falar, por exemplo, de um caso de uma cliente que você teve recentemente, uma senhora de 92 anos, algo assim, que ela teve problemas, não é, com relação ao atendimento. Você poderia falar para a gente, primeiro, existem essas leis que protegem realmente as pessoas com 50 anos ou mais? Os longevos estão aí com uma retaguarda boa quando a gente fala da advocacia, das leis? Sim, na verdade, a gente, quando observa a questão legislativa no Brasil, a gente tem algumas leis que realmente são leis muito boas. O problema é a forma como você vai aplicar essas leis. E aí, muitas vezes, as pessoas, seja por desconhecimento do direito, seja mesmo pela própria dificuldade social, não conseguem fazer valer a lei e o seu direito. E aí, muitas vezes, acabam tendo os conflitos. A gente sabe, na verdade, que hoje existe uma lei bem interessante chamada Estatuto do Idoso, que protege as pessoas que possuem 60 anos ou mais. Para essas pessoas de 60 anos ou mais, não só o Estatuto do Idoso, mas várias outras legislações de âmbito municipal, estadual ou federal também podem auxiliar o idoso em alguns direitos que ele possui, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, dependendo do lugar, isenção de IPTU, a gente pode ter, dependendo do lugar, questões que envolvem a passagem de ônibus gratuita, né? Ou com o valor de 50% menor. A gente tem os direitos relacionados à saúde. Então, a gente tem vários direitos em relação a isso. Nesse caso específico da senhora de 92 anos, o que acontecia? Ela tinha um problema de saúde muito sério e, por conta da idade, ela, na verdade, ficava entrando e saindo do hospital toda hora. Só que esse entrar e sair do hospital toda hora acabava trazendo muitos problemas, porque era uma pessoa com 92 anos de idade. Imagina, ter que sair da cama, ter que ser transportada, ter toda essa dificuldade. Então, foi feito pelo filho um pedido de home care, né? Ou seja, aquele tratamento domiciliar. O plano de saúde negou, dizendo o seguinte: olha, não existe esse tratamento previsto no contrato. E, portanto, se não está previsto no contrato, nós não vamos fazer isso. Só que, a gente analisando a questão do home care, o home care para o hospital é muito mais barato do que ficar o paciente internado ali dentro, né? Então, para o plano de saúde, isso custa bem menos. E segundo ponto, que é muito importante, o tratamento de home care nada mais é do que o mesmo tratamento que o paciente receberia no hospital, porém no âmbito domiciliar, na casa dele. Então, o que foi feito? Nós ingressamos na justiça, fizemos um pedido de uma liminar judicial por conta dos problemas que envolviam a saúde e a idade. O juiz foi muito sensível em relação a esses problemas e acabou deferindo essa liminar e colocando essa paciente para poder ficar em tratamento domiciliar, no home care. Esse processo foi posteriormente contestado, foi julgado e recentemente essa paciente, além de ter ganho o direito, né, finalizado em sentença do tratamento de home care, também teve confirmada uma indenização de R$10 mil em seu favor, em virtude desse problema do plano de saúde não ter atendido a ela quanto mais ela precisava.
Nossa, mas assim, é uma informação muito importante que você está dando, porque existem muitas pessoas que eu conheço, né, nessa faixa etária, e a gente sempre ouve falar que elas vivem com dilemas aí relacionados a planos de saúde, em todos os sentidos, né? O caso da sua cliente, por exemplo, foi bem radical, né? Porque ela estava numa situação muito vulnerável e aconteceu tudo isso, e você conseguiu, na justiça, ver esse caminho dessa lei para até ser ressarcida monetariamente aí com um valor? Ela na verdade teve o tratamento todo domiciliar, o judiciário determinou o tratamento domiciliar dela através de uma liminar, ou seja, o plano de saúde tinha que mandar todos os mecanismos, os materiais, a cama específica, a questão que envolvia a alimentação parenteral, todas fraldas descartáveis, tudo isso, colocou isso à disposição, né, pela decisão judicial, sob pena de uma multa diária de R$ 1.000 por dia, né, o que para o hospital saía muito mais barato cumprir a ordem judicial. E, posteriormente, ao final do processo, ela teve direito também aos danos morais, no valor de R$ 10.000. Por que a questão dos danos morais? Por dois motivos. O primeiro é porque, geralmente, a pessoa, na melhor idade, vamos dizer assim, né, a pessoa que já tem mais experiência, a pessoa que já é uma pessoa idosa, ela muitas vezes tem muitas dificuldades para poder fazer valer o seu direito. E o mais importante, e aí é uma questão no âmbito de direito do consumidor, que acho que vale para todas as pessoas, você paga o plano de saúde todo mês, para você não precisar usar. A ideia é essa. Isso Ninguém é quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Mas quando você fica, o plano não pode simplesmente virar as costas para você e dizer assim, eu não vou cumprir. Tem que lembrar que, para ela poder ter essa ordem do tratamento de home care, há a necessidade de laudos médicos atestando esse problema de saúde dela e o que ela precisa. Há, na verdade, toda uma documentação probatória para se mostrar que aquela paciente necessitava desse tratamento médico sob pena de correr um risco de morte muito grande, né? E um plano de saúde, salvo o melhor juízo, não pode simplesmente, por conta de um pedaço de papel, esquecer tudo aquilo que envolve o contrato. Então, não apenas situações nesse sentido, como a gente está falando, do tratamento de saúde, mas também questões que envolvem, por exemplo, o aumento da mensalidade do plano, o que muitas vezes acabam sendo feito de maneira errônea, porque a pessoa, quando vai chegando, quanto mais velha ela vai ficando, mais o plano de saúde vai ficando mais caro. Pois é, o que acontece? Um dos comentários, aproveitando esse gancho que você está falando da idade, que vai encarecendo cada vez mais, até tem preços homéricos aí de seguro médico, né? Que eu acho um absurdo. Há uma preocupação muito grande, porque realmente a população já envelheceu. Sim. É um fato. Já há uma relação intergeracional muito grande na nossa sociedade e existe essa preocupação. Como baratear e como um seguro, cobrando tão caro, ainda consegue fazer isso, de inibir, restringir, negar atendimento. As informações é que muitas vezes nós temos o direito, mas não sabemos como utilizar. Por exemplo, a questão do aumento dos planos de saúde é algo que é muito discutido na justiça por muitas questões processuais. É muito importante, quando a gente tem esse direito, a gente poder procurar um advogado da nossa confiança, ou até mesmo o PROCON, para poder fazer valer esse direito. É verdade que, por exemplo, se eu começo, uma cliente de um plano, ele inicia em R$ 500, aí eu estou com 60 anos ou mais, ele vai para 5, isso é injusto? Isso é muito importante a gente também conseguir estar conversando com os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão batendo um papo aqui com a gente e acompanhando o programa. Quando a gente fala de plano de saúde, e principalmente da questão do idoso, a gente precisa lembrar, na verdade, qual tipo de plano de saúde que a gente está contratando. Existe o plano de saúde que você contrata de pessoas físicas e o plano de saúde que você contrata da pessoa jurídica. Por exemplo, uma empresa, um sindicato, você vai lá e se afilia a esse plano de saúde. No plano de saúde das pessoas jurídicas, não existe acompanhamento da ANS, da Agência Nacional de Saúde, no que diz respeito ao aumento do plano, aos valores de plano. Então, para as pessoas jurídicas, acaba acontecendo um aumento do plano que o plano de saúde acha interessante. Então, se eu tenho lá, sou filiado ao meu sindicato e hoje eu pago um plano de R$ 100, se muita gente usar o plano,
naquela equação que o plano vai acabar fazendo para poder reajustar os valores, ele vai colocar lá 500 mil reais, e se eu quiser eu pago, senão eu saio do plano. Por exemplo, se eu for sua cliente, você consegue me ajudar nisso? Sim, agora Isso é possível ser monitorado e, Sim. de repente, contestado? Sim. Agora, se nós temos um plano de saúde de pessoas físicas, esse é regulamentado pela ANS. Então, você que tem o seu plano como consumidor, você, na verdade, tem que seguir, o plano tem que seguir todas as regras da Agência Nacional de Saúde. Nesse contexto, entre a primeira faixa etária do plano para a última faixa etária do plano, não pode existir uma diferença superior a 5 vezes. Então, se eu começo a pagar R$ 500, quando você chegar lá na minha última faixa etária de plano, o valor máximo que pode ser cobrado são R$ 2.500. Muitas vezes as pessoas desconhecem isso e o plano aplica aumentos abusivos que podem ser contestados na justiça e, inclusive, existem várias decisões judiciais que revisam o valor para baixo. Então, é uma ação que você pode ir depositando em juízo, discutindo o valor, e, ao final, o juiz vai dar uma sentença, se reconhecer o seu direito, automaticamente acaba já diminuindo o valor do plano. E você teve casos... Já, vários casos no escritório. Seu escritório tem 21 anos, é isso? Isso, a gente tem... já é um escritório aí... Sempre foi em Santos? Então, a gente tem um na Baixada Santista, a gente tem um aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, tá. e a gente tem Legal. também um em Brasília. Então, a gente já atua nesses 3 pontos. Vocês estão aí em 3 grandes metrópoles. Centros, né? Brasília ainda ela é um grande centro, não é Onde uma metrópole. É onde estão os tribunais superiores. Enfim, né? O que acontece? É muito importante a gente falar com os ouvintes, porque assim, né, a rádio tem esse poder, né, uma propaganda boca a boca. Sim. O que acontece? O brasileiro em si, ele é muito medroso, né? Ele tem medo. Quando você fala em pedir auxílio a um advogado, ele fala assim, mas isso será que vale a pena? Será que eu não vou perder mais ainda do que eu já perco? Você acha que isso é um mito, né? Então, isso, na verdade, é um mito que precisa ser ultrapassado. Muitas vezes as pessoas não exigem os seus direitos em juízo porque elas acreditam que existirão muito mais problemas para poder discutir em juízo do que, na verdade, se elas deixarem para lá. Infelizmente, a nossa cultura é a cultura do deixa para lá. Então, muitas vezes nós temos direitos e esses direitos não são aí exigidos. E aí é o que acaba acontecendo. Um exemplo clássico que a gente pode dizer é até um caso que aconteceu no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Lá, um determinado banco acabou aplicando uma taxa, um nominho lá que eles tinham de alguma taxa que o banco acaba cobrando, lá, de algum valorzinho que o banco acaba cobrando, e descontou 0,3, né, ou seja, 3 centavos de cada correntista daquela determinada cidade ou daquela região. Você vai ligar para o banco para poder discutir por causa de 3 centavos? Você fala, o meu telefonema vai custar mais caro do que isso. Entendi. Só que quantos clientes tem o banco? 3 centavos de todos os clientes, você imagina quanto o banco não está ganhando. E fica tudo por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Aí depois, mas aí a gente vai mover uma ação para discutir 3 centavos. Na verdade, o problema não é mover ação para discutir 3 centavos, é você saber exigir o seu direito. Então, você tem a oportunidade de ir ao PROCON, você tem a oportunidade de ir à OAB da sua cidade, você pode contratar um advogado da sua confiança, você pode, na verdade, procurar exigir os seus direitos. Vale lembrar que todo advogado é o primeiro juiz da causa. Ele que vai avaliar a situação e poder dizer para você se você tem ou não o direito e se vale a pena economicamente ou não buscar ele. Primeiro você vai fazer aquela prévia, né? Exatamente, a triagem daquela situação. A triagem para ver a situação, o que ela pode render em favor do cliente. Exatamente. Né? Então, muitas vezes é importante que você, na verdade, que tenha lute, o direito, lute pelos seus direitos. Não deixe para lá. Eu ouço falar muitas situações realmente ligadas a seguros médicos, assim, das mais variadas, entendeu? E às vezes até de internação. Sim. Eles alegam que não tem leito e de repente a pessoa precisa do leito. Então, existe até a possibilidade de como exigir esse leito, a necessidade de como está fazendo isso, saber procurar qual o sistema de vagas adequado, porque existem leitos do município, leitos do estado e leitos da União. Então, todo esse sistema que a gente muitas vezes não conhece é importante. O advogado está lá para poder ajudar nisso. Mas destrinchando, eu recentemente conversei com uma pessoa que ela comercializa seguros médicos. Sim. E no papo, qual que era a questão, né?
Se você tem 70 anos, por exemplo, uma pessoa com 70 anos, ela tinha já uma doença, né, um laudo, então o seguro não ia fazer a conversão, a mudança. Sim. Ela queria migrar de um seguro Pro menor outro. para um outro. E ele não ia admitir. A pré-existência. A pré-existência, né? E vice-versa. Se ela quisesse ficar ou melhor, se ela quisesse um mais caro ainda, enfim, ela não estava assim, tendo sucesso. Uhum. Isso também, a lei pode ajudar o cliente? Sim. Toda a minha questão mãe, de por exemplo, seguro, teve uma situação assim. Ela não conseguiu migrar. então, toda questão de seguro é uma análise de risco. Né? Então, a seguradora tem a oportunidade de acolher ou não essa análise de risco e querer ou não fazer a sua portabilidade. Todavia, há determinadas análises que devem ser feitas para que a gente consiga entender exatamente por que a seguradora está negando isso. Eu estou negando porque o tratamento da sua mãe vai ser muito caro. Então, eu procuro, na verdade, não aceito a portabilidade da sua mãe por conta desse fato. Só que ela precisa justificar. Se ela simplesmente disser não quero, essa situação pode ser contestada na justiça. Tudo tem que ser justificado. Né? Tudo tem que ser apresentado. Por isso que a pessoa tem que se fazer presente, né? Tem que ir atrás mesmo. Né? Sim, é verdade. E aí, no início da nossa entrevista, saindo um pouco do campo da saúde, você falou de pensão alimentícia e falou também dos direitos dos transportes. Sim. Vamos falar primeiro do transporte. O pessoal costuma brincar, né? Existe até uma brincadeira um pouco infeliz, que eu acho, que a pessoa fala assim, eu fiz 60 anos, agora só vou andar de ônibus de graça. Eu não vou pagar mais a tarifa. Vou pagar mais a tarifa. Assim, essa prática acontece na cidade de São Paulo. Eu acho que as outras cidades... No Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Sim. Olha só, né? Eu, com tanta leio, eu estou desinformada. Você está atualizando minha informação. Obrigada. O Brasil inteiro, o idoso, está isento. É que, na verdade, é assim. Cada região sobre transporte, cada região tem uma legislação específica. Quando a gente fala de legislação específica, então a gente diz, por exemplo, no município de Santos, por exemplo, as pessoas têm a isenção do transporte a partir de 65 anos. Diferente. Porque, na verdade, lá foi essa situação que foi colocada. Né? Então, em cada lugar é de um jeito. Por exemplo, aqui em São Paulo, quando a gente fala de isenção de transportes, a gente tem que lembrar de que tipo de transporte a gente está falando. Se for o transporte municipal, as pessoas precisam se cadastrar para poder ter direito àquela carteirinha. É aquela carteirinha que faz você não pagar passagem. Mas se eu tenho minha carteira de identidade que já mostra a minha idade, por que eu tenho que fazer a carteirinha lá na situação, lá na empresa de ônibus e tal? Porque esse é o regulamento que está feito. Né? Existe uma discussão ainda no STJ, lá em Brasília, dizendo que você precisa ou não precisa fazer essa inscrição, se a sua carteira de identidade já vale. Até agora a gente não tem decisão. Então, para que você consiga não pagar a passagem de ônibus, você precisa ir lá e fazer aquela carteirinha do idoso. Para as companhias, para transporte interestadual, você já não precisa. Para o transporte interestadual, eu quero, por exemplo, ir de São Paulo até Santos agora. Eu vou lá, chego na companhia e eu quero fazer a compra da passagem para o idoso. E a partir daí, existe a questão de pelo menos 2 lugares no ônibus relacionados a essa situação da questão da passagem gratuita. Se ainda assim essa passagem gratuita não for permitida, ele ainda pode procurar de outra forma, pagando até 50% do valor. A gente está com o Fabrício Pozocco, da Pozocco Advogados. Isso, associados. Associados. Pozocco Advogados Associados, que está aí no nosso país há 21 anos. Escritório na Avenida Paulista, que é o coração da cidade de São Paulo, Santos e Brasília. Fabrício, a história do transporte, o direito dos longevos é nacional, né? E, curiosamente, tem gente que ainda também não sabe, né? Exatamente. Ou tem vergonha de falar que tem 60 anos e fala assim, eu não, imagina. Ou tem vergonha de ir até o lugar e exigir o seu direito para poder viajar de graça. Tem uma história também, por exemplo, nos transportes, né? Tem umas cadeiras diferenciadas lá. Essa cadeira é direito do idoso. Isso. Não ocupe-a. Isso. Vamos supor lá, está lotado o trem, e em hipótese nenhuma, uma pessoa mais nova tem que sentar lá, né? Então. Mas ela senta e ela não concede a cadeira para o... A situação dentro dos transportes também é muito importante as pessoas poderem entender isso. Significa a questão de ser um assento preferencial. Ou seja, as pessoas
idosos, gestantes, né, deficientes físicos, têm esse assento preferencial. Se não tem ninguém nessas condições, a pessoa até pode sentar, porque é preferencial. Não tem ninguém, então ele usa. Agora, a partir do momento que tem alguém, há necessidade dele estar levantando e estar concedendo esse assento para essa pessoa que a lei resguarda o direito. O problema muito grande no Brasil é que a questão é de educação, né? Então as pessoas muitas vezes não fazem isso, fecham os olhos, fingem que estão dormindo, né? Só para não poder É dar horrível, lugar. mas assim, já aconteceu desavenças dentro dos vagões de metrô por causa disso, ou ônibus. Também. E aí aquele bate-boca maravilhoso, né? Com assim, um vocabulário incrível. Sim, super intenso, né? E aí, por uma questão de educação e basicamente porque as pessoas não entendem que existe uma lei, né? E não, então, eu sou impressionante. usuário, entendo que não exista, não sei que existe a lei e faço de conta que aquela pessoa da melhor idade não se encontra ali na minha frente para sentar. A pessoa que está ali também não faz questão de exigir o seu direito, né, em relação a isso. Então aí, na verdade, as coisas não funcionam. É aquilo que a gente estava falando desde o começo. Para que eu vou berrar com o motorista? Vou pedir para ele parar, vou pedir para ele ir até uma delegacia de polícia para poder estar fazendo tudo isso. E o motorista não vai querer sair da rota, perder o tempo de trabalho. Então, tudo é uma questão cultural. Na verdade, ultimamente, o que tem sido feito muitas vezes, as pessoas irem fazer a reclamação no PROCON, ou as pessoas fazerem a reclamação diretamente nas empresas de ônibus, no sistema de ouvidoria, dizendo qual é a linha que eles estavam e qual foi o problema. Porque muitas vezes essas pessoas acabam, as empresas acabam punindo o motorista, o que muitas vezes talvez não seja o certo, mas como é ele que está conduzindo, ele é que precisa resolver a situação, né? E o PROCON acaba aplicando multas exatamente por conta desse sentido. Também isso acontece bastante. Um outro tema aqui interessantíssimo, que talvez renda muito mais, é sobre a pensão alimentícia do idoso. Sim. Como que é isso? Porque sempre ouvi falar de pensão alimentícia, por exemplo, quando o pai precisa Pagar dar pro filho, pro filho isso. quando se separa. Isso. Né? Mas como é que funciona isso para o idoso? Então, o Código Civil, ele é claro em dizer que existe a respeito de um dever de sustento, né? Então, é um binômio que se chama necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Então, por exemplo, na questão do filho, fica fácil pensar, né? Eu sou casado com você, a gente se separa por qualquer motivo, nós temos um filho, e aí, a partir daí, esse filho precisa ser sustentado e por aí vai. A questão do idoso é a mesma coisa. Você é minha mãe. Não só minha, como minha e de vários outros irmãos que nós temos. E você, durante a sua vida inteira, você lutou, você fez de tudo para que nós conseguíssemos um lugar ao sol, para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos viver. Não é justo que no final da sua vida, onde você já não tenha tantas forças como tinha antigamente, que nós, filhos, desamparemos você na velhice. Por conta disso, o artigo 12 do Estatuto do Idoso é claro em dizer que existe o direito da pensão alimentícia relacionado dos filhos para o pai, dos filhos para os genitores que assim o acolheram a vida toda. E um argumento muito simples, né? E até um tanto quanto interessante. Se você, quando eu necessitava de todo esse auxílio, você me deu, nada mais justo do que agora, na sua velhice, nós, filhos, possamos sustentar você nas suas necessidades. Então, isso é uma obrigação solidária, inclusive, ou seja, todos os filhos são obrigados a sustentar, não importa que eu tenha um pouco mais de condição e a minha irmã não tenha tanta condição e o outro não tenha condição, não interessa, todos são obrigados a sustentar a pessoa que é mais idosa. E a ideia é sempre a mesma, necessidade de quem vai receber, né? Possibilidade de quem vai pagar. Você precisa de um plano de saúde, de um tratamento médico, de um remédio. Quanto dá a sua conta? R$3.000. Quantos filhos nós temos? 3. Portanto, seria 1.000 para cada filho? Não importa se um vai pagar os 3.000, se os 3 vão pagar os 3.000. Não interessa. O que interessa é que todos serão obrigados a sustentar os pais nessa velhice. Vamos supor que isso não aconteça. E aí os pais podem também procurar um advogado. Exatamente, procurar justiça, e um mostrar que advogado não da tem sua confiança. condições. Exatamente, mostrar as dificuldades, mostrar que não tem condições, mostrar as suas necessidades. R$1.000 de aluguel, 150 de luz, plano de saúde mais 1.000, e assim vai necessariamente, monta-se aquele valor e exige-se na justiça essa situação.
Certo. E aí os filhos... E quando é um filho só? 1 filho, 3 filhos, 5 filhos, o pensamento é sempre o mesmo. Precisamos auxiliar os nossos pais na velhice. Fabrício, muito obrigada pela presença. Se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade, que a gente tem aí 1 minutinho aí para você falar. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, a gente conversando, batendo um papo com os nossos ouvintes, e pedir para você, que tem um pouquinho mais de interesse em saber a respeito de todos esses direitos, entrar no nosso site www.posoco.com.br www.posoco.com.br. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos os nossos ouvintes.